Hoje a maior parte dos jovens, os pais não são da igreja, né? E aí alguns que os pais são crentes, que às vezes não são da videira nem da vinha, são bem complicados, né? Essa questão da corte, essa questão da Sim. santidade, consagração, viver para Deus. Os pais acabam até perseguindo os filhos que são radicais livres, né? Mas hoje o jovem precisa muito de sabedoria, né? Então ele é intenso, ele se converte, ele quer mudar o mundo e às vezes ele chega em casa, o pai assusta. Vai para o encontro com Deus 3 dias, promíscuo, doido. Aí chega em casa, não, eu quero servir a Deus, eu quero ser santo, eu quero... Os pais ficam assustados, né? E eu até assisti esses dias um podcast do Kaká, jogador de futebol, ele estava falando exatamente sobre isso. Que o que sustentou ele como jogador de futebol a não perder o rumo foi a base familiar. Sim. O pai do Kaká é um grande homem de Deus, mora em São Paulo, né? Ele estava compartilhando que quando ele decidiu ser um jogador de futebol, o pai dele percebeu quem eram os amigos dele lá dentro da concentração. Que ia falar, esses amigos do meu filho vai levar ele para prostituição, para as drogas, para as noites. Aí o que o pai fez? O pai chamou todos os amigos do Kaká para conviver dentro da casa do Kaká, né? E aí o pai começou a discipular intencionalmente todos os amigos do Kaká sobre família, sobre o futuro, sobre um dia Olha, casar, um dia ter uma família. E aí o Kaká falou que nos piores dias da vida dele, o que sustentava ele era o fundamento que os pais colocaram. que Então você coisa. pega ali na história, aquela casa que foi bem construída, na rocha e outra na areia, o que fez a casa permanecer firme foi o Alicerce. fundamento. Aí ele falou que a importância de um pai é colocar base. Aí ele falou que em muitos momentos da vida o Kaká chegava mal em casa, porque não jogou bem, porque não fez gol, e o pai falava, você tem que saber quem você é. Então vai ter dia que você faz gol e vai ter dia que você não faz gol. Aí o Kaká tava falando que os amigos, que eram os melhores jogadores, quando jogava mal, ia beber. Porque Sim. procurava interiormente base e não encontrava. E aí desmoronava na prostituição. E foi um grande trabalho. Olha a importância do trabalho que o senhor Que é está isso? falando. O Kaká, em 2007, foi eleito o melhor jogador do mundo no Real Madrid. E aí, quando ele foi contratado, e alguns meses depois, ele saiu no site do Real Madrid como o pior jogador, o pior contratação da história. E ele ficou muito bagunçado na cabeça. E ele falou que ele só não se suicidou por causa do pai. Então, como que pode? Eu sou eleito o melhor jogador do mundo, melhor jogador mais bem pago na época, e de repente o clube fala que eu sou a pior contratação, porque ele não soube lidar, porque lidar com poder é uma coisa muito complicada, Sim. principalmente uma pessoa que é jovem, sem ter um fundamento. Ele estava explicando sobre isso, os amigos, o que os amigos se tornaram, e o que os amigos se tornaram que conviveram com ele na casa dele. Então, meu pai mesmo, ele é crente, ele foi discipulador na igreja que eu sou pastor, multiplicou uns 3 discipulador, foi para o Ceará agora abrir igreja lá, tá Que é isso? motivado. Tenho 3 irmãos, nós somos em 3 pastores em casa, tudo da videira. Todos casaram virgem, né? 4 irmãos, né? Outro é líder de célula também na videira do interior de São Paulo. Mas o que meus pais fizeram? Exatamente igual o pai do Kaká. Adotou muitos jovens da Sim. igreja, que eram amigos nossos no meio da igreja. Isso ajudou muito. Eu tenho um amigo meu lá em São Paulo que ele é discipulador. O pai era traficante e a mãe prostituta. Ele foi criado no Largo do Aroucho. Não sei se já ouviu falar, Largo do Aroucho, São Sim. Paulo. Sim. E ele fala que a base que ele tem foi minha mãe e meu pai que deu para ele, que ele dormiu de final de semana em casa, nas comunhões e tudo. Mas o desafio que eu faço para os pais da igreja é de adotar.